Que bom que você está aí. Voltamos para a aula número 3 a respeito de contrato de trabalho, que na nossa sequência é a aula número 10. Perfeito? Estou eu falando ainda acerca de contrato de trabalho. É muito importante que você tenha a consciência desse assunto, porque é um assunto extremamente exigido em provas. Então vamos trabalhar, minha gente? Vamos lá. Eu preciso falar com você agora sobre o artigo 442A. O artigo 442A, anotemos, gente, determina o quê? Que não poderá ser exigido não poderá ser exigida uma experiência superior a 6 meses de qualquer empregado. Então, não poderá ser exigida uma experiência superior a 6 meses de qualquer empregado. Se isso for exigido, 2, 3, 4 anos de experiência, a empresa será autuada, multada pelo Ministério do Trabalho. Do contrário, ela não fará o que, gente? Ela não pode exigir um prazo superior a esta situação. Tudo bem? Excelente. Então, 442A é isso aí. Agora eu tenho que falar com vocês sobre o artigo 443. Vamos lá, gente? 443. Bom, vou falar agora sobre os tipos de contrato. Contrato verbal e contrato por escrito. Contrato verbal e contrato por escrito. Gente, anotemos aí, por favor. O contrato verbal terá a mesma validade do contrato por escrito. Porque você sabe que tem muito contrato, muito empregador, que faz contrato só verbal, né? Vem trabalhar comigo, te pago tanto, começa a trabalhar aí, minha filha, e vai embora. Só que isso, gente, não é a regra. A regra é o contrato ser por escrito. Porque os romanos falavam isso há 2000 anos atrás. As palavras faladas voam, as escritas ficam. Então, sempre, tudo que você for fazer na vida, por mais simples que seja a folha, coloque os termos e peça para a pessoa assinar. Nunca, nunca, nunca deixe de ter um simples documento, gente. Hoje tem uma grande vantagem, que é o e-mail. Então, você responde e-mail com as características e manda para a pessoa. Aquilo é um documento. Kleber, eu posso usar esse e-mail para mim? Nas minhas ações? Você deve, é seu. Eu não posso usar o seu e-mail. Não posso usar da Amanda, nem a Amanda é o meu. Mas se eu quiser usar o meu e-mail que você mandou para mim, isso é documento judicial. Totalmente válido. Claro que é. As pessoas se esquecem disso, gente. A gente vai fazer isso em processo, mas antecipando. E-mails, sabe, gente? Facebook, Twitter, Instagram, tudo isso é documento. Então, se eu falar mal, por exemplo, do Jornal dos Concursos e rede social, o Jornal dos Concursos pode entrar com uma ação judicial contra mim e pedir dano moral. E detalhe, vai ganhar. Porque eu coloquei isso numa rede social, que absurdo. Né? Não é por aí. Ah, invasão de privacidade, meu amigo. Onde rede social é invasão de privacidade? Se publicou, você quis mostrar isso para todo mundo ver. Ok? Cuidado com isso, gente. Eu tô vendo, tem muitas decisões recentes, a gente vai falar disso em justa causa, mas os empregados sendo dispensados por justa causa por usarem de forma indevida as redes sociais. Ou usar durante o expediente, ou usar durante, por exemplo, imagina aqui, à noite, mas falando mal da empresa. Não pode. Hoje a moda é o WhatsApp, né? Hoje a moda é o WhatsApp. Então a galera fica conversando no WhatsApp de graça, porque o Facebook comprou, né? Lembrando que com a compra agora do WhatsApp, né, gente, as conversas não são apagadas. Você pode apagar do seu celular, mas não fica apagado lá. Então, se judicialmente isso for pleiteado, o próprio Facebook é obrigado a fornecer toda a conversa que você teve no WhatsApp. Isso é muito fácil. Então, cuidado com o que vocês vão escrever nele. Porque até antes da compra do Facebook, era tudo apagado. Hoje não é mais. E com esse novo marco da internet, é totalmente possível pedir isso judicialmente. E é rápido, viu? A gente está acompanhando isso na prática. Então, o empregado que fica mandando vídeos, por exemplo, para todos os demais empregados da empresa, sabe, vídeos ou fotos, enfim, no WhatsApp, esse empregado que faz a empresa pede judicialmente que seja encaminhado o que ele escreveu no WhatsApp. E o juiz manda. E manda o fulano embora por justa causa. Já tô vendo, isso é coisa de semana passada, eu estou acompanhando. Tá? Então, muito cuidado. Nada ainda como falado, né, gente?
Até o falado hoje está complicado, porque a pessoa pede para gravar, né? Põe no bolso e você fala coisa que não deve, está gravado. Serve como prova. Então até isso temos que tomar bastante cuidado hoje. Então, gente, o contrato, repito, regra deve ser por escrito. Mas se ele for feito de forma verbal, ele é totalmente válido. Só um detalhe que se faz importante, precedente normativo, vamos lá, gente? Precedente normativo número 20 do TST. Vamos lá. Isso. Empregado rural, gente. Empregado rural. Fala sobre o quê? Se o contrato ele for celebrado por tarefa, parceria ou meação, obrigatoriamente ele tem que ser por escrito. Então, contrato, gente, feito por tarefa, parceria ou meação, obrigatoriamente ele tem que ser por escrito. Do contrário, esse contrato de parceria, tarefa ou meação, ele não poderá ser aceito. Ok, vamos seguir aqui o barco. Vamos seguir aqui, gente. O contrato ele pode ser por prazo indeterminado. Gente, contrato indeterminado até que a morte do empregado nos separe. Repito, até que a morte do empregado nos separe. Por quê? Porque se morrer o empregador, gente, o contrato de trabalho ainda continua mantido, sem problema nenhum. Agora, se o empregado falecer, aí o contrato realmente está encerrado. Importante frisar, turma. Gleiber, e se eu me aposentar? Se eu me aposentar, o contrato está extinto? Não. Você pode se aposentar e continuar trabalhando normalmente. É o que está sendo muito comum nos dias de hoje, tá, gente? As pessoas se aposentam e continuam trabalhando, muitas vezes num ritmo mais light, mas continuam trabalhando normalmente. E é o que a gente sugere, viu, gente? Porque parar de trabalhar também não é legal. Você tem que se manter o quê? Vivo, atuante, importante. Se manter o quê? Importante. A experiência que eu vejo na área trabalhista é quem se aposenta e não trabalha, fica em depressão. Aí a pergunta é, de concurso, Kleiber, me fala uma coisa. A pessoa que se aposenta e para de trabalhar e fica em depressão, a empresa tem alguma responsabilidade com isso? Nenhuma. Nenhuma. E a empresa teria responsabilidade se ele ficasse em depressão durante o contrato de trabalho. Como o contrato de trabalho se terminou, encerrou, e automaticamente ele ficou doente depois disso, a empresa não tem nada a ver com aquela história. Então, se caiu uma questão dessa para você, a empresa tem alguma responsabilidade no que tange a doença do empregado? Tem, se essa doença se deu em virtude do trabalho durante o contrato de trabalho. Já vi situações assim, e isso questões práticas, aí questão de magistratura para você. O empregado vinha trabalhando com radiação. Muito bem. E não usava os equipamentos de forma adequada, porque a empresa não fornecia. E você sabe que a radiação, gente, ela tem um caráter cancerígeno. E a pessoa se aposentou e seguiu a vida dela. Saiu da empresa e tal. 2, 3 anos depois, ela foi diagnosticada com câncer. A empresa teve responsabilidade total. Porque foi comprovado que ele adquiriu aquele câncer através do trabalho que ela exercia naquela empresa. Então, mesmo saindo da empresa 2, 3, 4 anos depois, a empresa ainda fica responsabilizada por aquela situação. Combinado? Olha como o direito de trabalho, gente, ele é do nosso dia a dia, não é? Bom, segunda observação que vocês têm que saber, gente. Então, contrato indeterminado é a regra geral. Anotemos aí, o contrato indeterminado é a regra geral. E nós temos os contratos por prazo determinado. Vamos lá? Quais são os contratos determinados que nós temos? Por gentileza, anotemos. Primeiro contrato determinado é o contrato por experiência. Vamos lá, gente? Contrato por experiência. Será de no máximo 90 dias. Aí a pergunta que sempre cai em prova, turma, sempre é batata. E a galera erra. O contrato de... Aquela questão 234, A, B, C, D, E, que eu vi tanto lá nos sites, aqui no site do Jornal dos Concursos. O contrato de experiência, ele pode ser renovado 45 mais 45 dias. Cai muito essa questão. E a galera, tá certo, tá errado. O contrato de experiência, ele pode ser prorrogado
45 mais 45 dias. O que faz o examinador? Tira a palavra prorrogado e coloca a palavra renovado. É onde pega os alunos. Uma palavrinha apenas faz com que o aluno erre a questão. Então, experiência pode ser prorrogado apenas uma única vez. Bom, e como o nosso objetivo aqui, gente, é deixar sempre você antenado, atualizado, temos um projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, e só depende de sanção da Presidente da República, perdão, gente, e da sanção da Presidente, que o contrato de experiência agora, ele vai poder ser prorrogado por 2 vezes. Vai poder ser feito 30, mais 30, mais 30. Vai poder ser feito isso. Mas isso depende de autorização da Presidente. Ainda não é. Então eu estou dando essa aula, sei lá, amanhã a mulher decide assinar essa lei. Mas hoje ainda não é. Mas fiquem atentos aí, tá certo, gente? As novidades, que isso será alterado logo em breve. Na minha opinião, depois das eleições desse ano. Porque antes da eleição, capaz que possa perder voto o governo. Era o que eu queria, mas vamos embora, né? Era o que eu queria, mas tudo bem. Então, experiência, 90 dias. Tudo bem, gente? O contrato de experiência é obrigatório? Não. Por exemplo, eu posso contratar a Amanda aqui sem experiência. Não, Amanda, eu vou te contratar direto aqui, vamos lá, bora. Não precisa ter a experiência. Normalmente dá-se a experiência para a gente conhecer o empregado. Para saber se realmente ele é braço curto ou não. Braço curto é aquele que não trabalha muito, sabe? Né? Então, automaticamente, não é obrigatório. Muito bem. Novidade. O mesmo em contrato de experiência, se porventura a mulher ficar grávida, ela não pode ser mais dispensada, tá bom? Podia, hoje não pode mais. Súmula 244. Então, hoje, empregada contratada por prazo de experiência, uma vez que ela fique grávida, ela não pode ser mais dispensada. Pô, contratei uma mulher, ficar 2, 3 meses, ela me aparece grávida, e aí? E aí que você vai ter que ficar com ela até 5 meses após o parto. Boa sorte. Posso pedir o teste de gravidez antes? Jamais. Teste de gravidez só no exame demissional. Nunca no admissional ou periódico. Jamais. O que as empresas fazem para tentar burlar isso, gente? Pede exame de sangue. E no exame de sangue, pede o teste de gravidez. Mas não pode. Tá? Para concurso, não pode. O que mais é importante, gente? Nós temos um segundo contrato por prazo determinado, chamado contrato de obra certa. Lei 2959 de 56. 2959 de 56. O contrato de obra certa, ele pode ser de, no máximo, 2 anos. Esse contrato de obra certa, gente, ele é utilizado em quê? Em construções. Uma vez que ele é utilizado em construções, ele pode ser renovado? A doutrina diverge disso. Se pode ser 2 anos mais 2, sabe? Mas para concurso ele não pode ser renovado. Repito, Sérgio Pinto Martins pensa diferente disso. Tá ok? Mas o entendimento aqui é do TST. O contrato de obra certa, prazo máximo, 2 anos. Fechou? Se fosse uma outra, enfim, outro foco, a gente falaria diferente. Mas para concurso, o prazo é de apenas 2 anos. Contrato de artista. Olha ali, ó, lei 6533 de 78. 6533 de 78. O artista, vamos lá, o fulano vai trabalhar na Rede Globo. Vai trabalhar no SBT. Ele vai fazer o contrato de artista? Vai. Qual o prazo máximo, Gleibe? 2 anos, podendo ser renovado por igual período. E pode renovar. Agora, claro, o caso como Faustão, é contrato já indeterminado. Já há muito tempo. Mas foi feito lá uma contratação apenas para fazer X capítulos. Pode fazer isso também? Pode. Contratar uma pessoa, sei lá, para fazer uma minissérie com 10 capítulos. Tudo bem? Tudo bem. Agora, o que é obrigatório em todo contrato de artista? Olha só. Em todo contrato de artista é obrigatório o registro na Superintendência Regional do Trabalho. Todo contrato de artista tem que ter o registro na Superintendência Regional do Trabalho. Por que isso? Vejam, essa lei é de 78. 78, gente, eu tinha 2 anos, beleza? Você nasceu em que ano, Amanda?
Nem tinha nascido a minha pequena Amanda aqui. Tá certo? Nem tinha nascido a minha pequena Amanda. Mas em 78, nós vivíamos ainda a época dos militares no Brasil. E uma vez que vivíamos a época dos militares, estava começando a abrir, tá bom? A democracia e tal, mas existia o quê? Uma repressão ainda muito grande. Não era como em 1970, mas ainda existia uma repressão muito grande. Diante desta situação aqui, o que é falado, gente? Artistas e jornalistas, eles tinham a obrigação de ter um registro na Superintendência Regional do Trabalho. Porque se eles fizessem um ato contra o governo encontraria eles muito facilmente. Então até hoje é assim. Então é uma lei antiga, mas ainda tem vigência atual. Tá bom? Que mais? Brasileiro para trabalhar no estrangeiro. Então, brasileiro para trabalhar no estrangeiro. Poderá trabalhar no estrangeiro por até 3 anos. Então, você contratado no Brasil para trabalhar fora. Pode ficar quanto tempo lá fora? 3 anos. Que mais é importante? E se for um estrangeiro que vem trabalhar no Brasil? Pode vir, né? Um estrangeiro para vir trabalhar no Brasil. Máximo 2 anos. Máximo 2 anos. Lembrando que 2 terços do quadro de funcionários tem que ser brasileiros natos ou naturalizados. Natos, que são filhos ou nasceram em solo brasileiro. E naturalizados são estrangeiros que pediram automaticamente aqui a sua naturalização. Tá? Então, gente, 2 terços dos funcionários devem ser brasileiros. Será, doutora Amanda, que essas empresas de costura que fazem costura no Bom Retiro, no Brás, tem 2 terços de brasileiros ou 2 terços de bolivianos? É isso aí. Então cabe multa para essas empresas. Tá? Então isso é totalmente normal. Em homenagem à Copa do Mundo, né? Vamos lá, gente. Atletas profissionais. Quanto tempo pode ser contratado um atleta, gente? O atleta ele pode ser contratado, isso, no mínimo 3 meses e no máximo 5 anos. No mínimo 3 meses e no máximo 5 anos. Lei 9615 de 98. É a Lei Pelé, entenda? Contrato temporário, Lei 6.019 de 74. Já falei isso para vocês. Prazo máximo agora 9 meses. Eram 3 meses, agora são 9. E o empregado rural safrista, até 2 meses. Bom, gente. Com isso, nós fechamos mais esta aula com você, meu caro amigo, minha querida amiga. Na nossa próxima aula, eu vou trabalhar com você a partir do artigo 444. Não tem como esquecer, né, gente? Artigo 444 da CLT. Que eu vou falar para vocês o que, gente? Se o contrato de trabalho, ele é livre estipulação ou não pelas partes. Vamos começar a trabalhar esse assunto na nossa próxima aula aqui no site Jornal dos Concursos. Muito obrigado, bons estudos e se precisar, você sabe, é só me chamar. Obrigado, gente. Bom estudo!